Bom dia, galerinha. E aí, tudo tranquilo, beleza? Friozinho pra caramba, né? Então, olha só, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre gás ideal, eu já deixei aqui anotadinho, né, algumas características do modelo do gás ideal. Então, a primeira delas, né, você desconsiderar a interação entre as moléculas. Segunda característica aqui, não há dissipação de energia, né, quando as moléculas colidem. E a terceira característica, né, moléculas pontiformes. Então, se desconsiderar essa parte que, né, que você desconsidera a interação entre as moléculas, não quer dizer que as moléculas não colidam, né? Colidir seria uma interação, mas essa interação que essa característica aqui está pedindo para desconsiderar, o que acontece? As moléculas, por exemplo, elas têm massa. Se elas têm massa, elas têm interação entre elas, interação gravitacional. Elas têm partículas, né, carregadas, positivas, negativas, então você pode ter campo elétrico, campo magnético ali, e tem interação entre essas moléculas. Isso acontece, né? Você pegar, por exemplo, lembrar lá da química, na química você tem características lá na tabela periódica, quando você está estudando tabela periódica, que chama eletronegatividade, eletroafinidade, né? Então essas características, elas interferem na interação entre as partículas. A gente não leva isso em consideração, porque para levar isso em consideração, acaba que a parte matemática é muito complicada. Para ter uma ideia, né, o estudo dessa parte de gases, né, se você for estudar um modelo mais próximo do real, você acaba estudando isso só lá no final do curso de física. Então, depois de você ver todos os cálculos, ver bastante coisa de mecânica, de eletricidade, né, tudo isso relacionado ali durante o curso, né? E tudo isso tem relação com esse estudo final de gases. Então você vê praticamente uma das últimas disciplinas do curso de física, que é quando você estuda esses modelos que são mais reais. Então a parte matemática é realmente muito complicada, muito densa. Então por isso que esse modelo do gás ideal ele é tão importante para a gente, porque ele é um modelo simples que resolve muita coisa. Então, para a gente poder começar, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente chama de equação de estado, né? A equação de estado é o seguinte: quando a gente está falando de um gás, a gente determina qual é o estado físico que esse gás ocupa, qual é o estado físico que ele se encontra. E para você determinar qual é o estado físico dele, você precisa basicamente da pressão, do volume e da temperatura. É o que a gente chama de grandezas de estado. Então, pressão, volume e temperatura. Por quê? Porque o N e o R não entram, né? O que é o N? O N é a quantidade de gás. Então, a partir do momento que você está estudando um gás, você determinou quanto gás você tem, esse gás ele vai ter uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Então, se você está estudando esse gás, e a gente vai trabalhar a maioria dos casos aqui nossos, a gente não vai considerar uma quantidade de gás aumentando ou diminuindo no meu sistema, então a quantidade de gás ela vai ser praticamente constante. A gente pegou, escolheu uma quantidade de gás e vai estudar ela. Então, o que determina o estado daquele gás, daquela quantidade de gás que eu já determinei, é a pressão, o volume e a temperatura dele. O R é uma constante de proporcionalidade, né? A gente chama de constante universal dos gases. Pode reparar que muitas coisas que a gente estuda tem uma constante. Por exemplo, você vai estudar lá a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força resultante ela é proporcional à aceleração. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Quanto menor a força, menor a aceleração. E a massa do objeto ela é constante. Se está estudando um certo objeto, a massa é constante. Ela seria a nossa constante de proporcionalidade. Tem a proporção entre força e aceleração, né? Então, quando você vai estudar a parte de energia, ela é proporcional à energia cinética, por exemplo, que é a de movimento, ela é proporcional à velocidade do objeto. Então, o objeto movimentando com maior velocidade tem maior energia, o objeto movimentando com menor velocidade tem menor energia. Depende da massa também? Depende, só que a partir do momento que você determinou o objeto, ele tem uma certa massa, essa massa não vai ser alterada, então o que vai alterar vai ser a velocidade dele. Uma velocidade maior, menor, vai definir a energia cinética dele. Então a massa ali também é a minha constante de proporcionalidade. Então aqui eu tenho uma proporção entre P, V e T, né? Pressão, volume e temperatura, e o R é a minha constante de proporcionalidade. Beleza? E aí a gente chama essa constante de constante universal dos gases. E ela tem um valor bem definido. E aí esse valor depende de qual unidade nós estamos usando, ela vai aparecer
0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, a unidade dessa constante, ou 8,31 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Então aqui eu estou utilizando o sistema internacional onde eu tenho medida de comprimento em metros, medida de massa em quilograma, medida de temperatura em Kelvin, tá? Então repare que os dois aqui a temperatura é Kelvin, então a gente para de usar a temperatura em Celsius, a partir de agora a gente usa a temperatura sempre em Kelvin, tá? E a pressão, né, ela pode ser medida aqui, né, a pressão ela pode ser medida em Newton por metro quadrado, que é uma unidade que a gente pode chamar também de Pascal. Então toda vez que a pressão for Newton por metro quadrado ou Pascal, que seria a mesma coisa, a nossa constante acaba sendo utilizada aqui com Joule, né? Porque Newton também está a unidade do sistema internacional, é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, é a unidade de Newton. Agora, quando eu estou usando a unidade de volume em litros, né? Aqui a unidade de volume vai ser em metros cúbicos. Então, volume em metros cúbicos, eu uso essa constante, né? Quando o volume está em metros cúbicos, pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado. Agora, quando o meu volume é dado em litros e a pressão em atmosfera, a gente utiliza essa constante. Elas têm o mesmo valor, o valor numérico é diferente, mas quando se faz a conversão de unidade de atmosfera vezes litro para Joule, aí esse valor de 0,082 vira esse 8,31. Então, o valor é o mesmo. O que muda, né, o valor numérico é diferente, mas essa constante tem o mesmo valor dessa, o que muda são as unidades. Por exemplo, quando você está mexendo lá, está trabalhando com a parte de velocidade. Se você pega uma velocidade de 20 metros por segundo, é a mesma coisa do que falar, né, que o objeto está movimentando a 72 km por hora. Então o valor numérico é diferente, mas a velocidade é a mesma. 20 metros a cada segundo ou 72 km a cada hora é a mesma velocidade. E aí, essa atmosfera, né, ela... Por que é utilizado nessa unidade atmosfera e tal? A atmosfera, né, o próprio nome já diz pra gente, né? É a pressão que a gente sente devido à nossa atmosfera. Toda essa coluna de ar que está em cima da gente, ela exerce uma certa pressão. E tem até um experimento bacana, né? Que uma outra unidade para pressão é milímetros de hidrogênio, né? Aqui é mm, é milímetro de hidrogênio, desculpa, de mercúrio, Hg. Então, milímetro de mercúrio é a altura dessa coluna. E qual que é a ideia, né? Esse êmbolo aqui, ele está completamente preenchido de mercúrio. Você pega esse êmbolo e vira dentro de um outro recipiente. Quando você vira ele dentro de um outro recipiente, esse mercúrio ele começa a escorrer, né? E ele vai parar com uma certa altura. Essa altura que o mercúrio para é uma altura de 760 milímetros, que dá 7,6 centímetros, né? Ou desculpa, dá 76 centímetros. Então, 760 milímetros de mercúrio. Então, essa altura dessa coluna, por que isso acontece? Isso acontece porque do lado de fora aqui, eu tenho uma pressão. É a pressão atmosférica. E essa pressão está empurrando esse líquido para baixo. E a pressão daqui de dentro está empurrando esse líquido para cá. Então, repara que quando empurra isso aqui para baixo, a tendência seria esse líquido subir. Só que essa pressão aqui de dentro empurra esse líquido para baixo, fazendo com que esse líquido desça. Quando ele para de subir e descer, é porque essas duas pressões elas se igualaram. A pressão de fora do recipiente com a pressão de dentro do recipiente. Então, o que acontece? A pressão dessa coluna, essa coluna aqui, ela está empurrando, né, todo esse mercúrio aqui para baixo. Então, essa coluna aqui, a pressão que ela está exercendo para baixo é exatamente igual à pressão que a atmosfera exerce para baixo aqui. Então, quando elas se igualam, essa coluna de mercúrio para de descer. E ela sempre tem essa altura de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, essa aqui é a ideia do experimento. Então, é uma outra unidade de pressão, essa unidade de milímetros de mercúrio, milímetro mmHg. Né? Então, essa coluna de 760 milímetros de mercúrio, ela tem uma pressão exatamente igual à pressão atmosférica. Só que essa aqui é menos utilizada, mas pode aparecer também. Então, os primeiros estudos ali de pressão, eles foram feitos, né, a partir dessa relação entre essa coluna de mercúrio com a atmosfera. Então, a gente tem aqui, né, nossas
variáveis de estado, né? Pressão, volume e temperatura, elas que definem qual que é o estado que esse gás, qual estado que ele está, né? Tem a constante universal, que dependendo da unidade que a gente está usando para volume, para pressão, ela vai mudar, né? E a quantidade de gás, que é o N, é o número de mols que eu tenho desse gás. Beleza, galera? Então, essa equação de estado, ela é utilizada para várias coisas. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de exercício aqui da panela de pressão. Olha só, uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, panela de pressão. Um gás está contido em um cilindro de volume V com pressão de 1 atmosfera. Então vamos anotar isso aqui, ó. Pressão de 1 atmosfera e um volume V, que eu não sei. E temperatura de 27 graus Celsius. Então a temperatura dele é igual a 27 graus Celsius. Mas como eu disse, a gente não utiliza a temperatura aqui mais em graus Celsius. A gente tem que utilizar em Kelvin. Repare que as duas constantes, a unidade aqui de temperatura é Kelvin. Então 27 graus Celsius vai me dar 300 Kelvin, né? É só somar 273, né? 273 mais 27, 300 Kelvin. 273,15. A maioria dos exercícios aqui não precisa utilizar, tá, galera? Utiliza o 273, que fica mais fácil, né? Fica um número redondo. E aí, se por acaso você vê uma resposta com vírgula, alguma coisa assim, aí vai lá e utiliza o 273,15 para ver se bate a resposta. Então, eu tenho um cilindro que tem uma pressão de 1 atmosfera, temperatura de 27 graus Celsius. Esse cilindro tem uma válvula de segurança que libera o gás a pressão exceder 3 atmosferas. Beleza? Então, se a pressão for maior do que 3 atmosferas, essa válvula ela abre. É basicamente o que a panela de pressão faz. A panela de pressão ela tem uma pressão máxima de funcionamento. Se essa pressão for ultrapassada, aquela válvula de segurança que tem nela, ela vai abrir para poder liberar o gás lá de dentro e a panela não explodir. É uma válvula de segurança. A maioria das panelas de pressão de hoje em dia tem isso, né? Panela de pressão mais antiga só tinha aquela válvula que fica em cima ali, que fica fazendo aquele barulhinho, né? Tss, 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 soltando o gás ali. Aquilo ali é para o gás sair um pouquinho, a pressão lá dentro diminuir um pouquinho e a pressão não ir aumentando constantemente, né? A pressão ficar controlada ali dentro. Só que vamos supor que essa válvula que fica bem no meio da tampa ali, ela por algum motivo fica entupida. Então aquela pressão lá dentro vai começar a aumentar, vai chegar um ponto que a panela vai explodir. Então se tiver a válvula de segurança, quando chegar nessa pressão máxima, essa válvula vai abrir e vai liberar o gás lá de dentro para a panela não explodir. Então essa que é a ideia, essa válvula de segurança. Então se a pressão passar de 3 atmosferas, essa válvula vai abrir. E aí pergunta, qual é a temperatura máxima que esse gás pode atingir para que a válvula de segurança não entre em ação? Então o que acontece? A gente tem duas situações, o volume aqui eu não sei, mas eu sei que aqui é minha pressão inicial, vou chamar de P1, V1 e T1. E aí a situação final é o seguinte, eu quero saber qual é a pressão, o volume eu não sei ainda, né? Nem precisa saber, a gente vai ver. E eu quero saber qual é a temperatura, a pressão 2 aqui é de 3 atmosferas, desculpa, né? É a pressão máxima que ele pode atingir, 3 atmosferas. Eu quero saber qual que é a temperatura que ele pode atingir para essa pressão chegar a 3 atmosferas. Beleza? Então, olha só. Se eu pegar essa equação de estado e escrever aqui, ó, colocar o estado 1, eu tenho P1, V1, N, R, T1. A quantidade de gás que tem dentro dessa panela de pressão ali, ela não vai mudar. Vamos colocar que ela não mude, tá? Porque ali ele fala que é um cilindro de volume V. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, né? A panela de pressão ela é um pouquinho diferente porque o gás ele vai saindo, né, pouco a pouco para manter a pressão lá dentro constante. Nesse caso não, nesse caso pensa numa panela completamente vedada. E aí eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, um volume V1, um número de mols também N1, o R e a temperatura aqui que é 300. Repara o seguinte, o volume da panela não muda, ele é constante. A quantidade de gás ali não vai mudar também, é constante. O R é uma constante. Então, vou colocar todas as constantes de um lado. Ó. V1 sobre N1 sobre R é igual a 300 dividido por 1. Então,
eu peguei o N e passei para cá dividindo, o R passei para cá dividindo. O 1 eu passei para cá dividindo. Então, eu tenho isso aqui. Beleza? Então, esse volume dividido por número de mols dividido por R é uma constante. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, meu estado 2. Aqui eu tenho um segundo estado. Nesse segundo estado, o que acontece? A minha pressão 2, meu volume 2, o N2, RT2. A pressão 2 vale 3 atmosferas. O volume 2, eu não sei o valor, mas é igual ao V1, né, porque não mudou. O N2 também é igual ao N1, porque não mudou. E a temperatura final que eu quero saber. Então, vou fazer o seguinte, eu vou isolar, ó, o meu V2 sobre N2 vezes R, né, é igual a T2 dividido por 3. Só que eu sei que o volume 1 é igual ao volume 2. Eu sei que o N1 é igual ao N2. E o R é constante. O R é constante universal. Então, eu sei que tudo isso aqui é igual a isso. Ó. Eu sei que esse volume dividido por esse número de mols dividido por R é exatamente igual a esse. Essas duas coisas aqui, ó, são iguais. Se elas são iguais, eu posso dizer também que 300 dividido por 1 é igual a temperatura 2 dividido por 3. E aí, se eu multiplicar cruzado, eu tenho 900 é igual a T2 vezes 1. Então, minha temperatura seria 900 kelvins. Então, quando a temperatura chegar a 900 kelvins, eu vou ter uma pressão de 3 atmosferas. Se ela passar, aí você vai ter a válvula entrando em funcionamento, né? Porque é o que diz ali no exercício, né? A válvula de segurança que libera o gás se a pressão exceder 3 atmosferas. Então, a temperatura máxima pode chegar a 900 Kelvin. Passou de 900 kelvins, a pressão aumenta de 3 atmosferas e aí a válvula entra, né? Ela é ativada, ela começa a funcionar, ela abre para poder o gás sair do recipiente. Então, a panela de pressão é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o número de mols muda, né? O gás vai saindo pouco a pouco o gás, né? Mas o volume é constante, a pressão, né, dentro da panela de pressão ela vai mantendo constante também se a válvula estiver funcionando normalmente, né, se a válvula ficar entupida, aí funciona exatamente do jeito que está acontecendo aqui. E aí, quando passar dessa temperatura, a temperatura vai aumentar muito, né? Quando passar a panela de pressão, passar dessa pressão, né, de 3 atmosferas, a válvula ela vai romper e aí vai liberar o gás lá de dentro. Beleza? Então, galera, a ideia da equação de estado é essa. Você tem o gás inicialmente em um certo estado, ele tem um volume, o volume é igual para os dois, mas você tem uma pressão de 1 atmosfera e uma temperatura de 300 kelvins. Aqui você tem uma pressão de 3 atmosferas e uma temperatura de 900 kelvins. Então, qualquer uma dessas variáveis aqui mudar, pressão, volume ou temperatura, você muda o estado do gás. Só que necessariamente, se uma muda, pelo menos mais outra tem que mudar, porque você tem uma igualdade. Então, para manter essa igualdade, por exemplo, se a pressão ela aumenta e a temperatura não muda, o volume necessariamente tem que diminuir, porque esse produto aqui tem que ser constante. Se a pressão aumenta e o volume não muda, necessariamente a temperatura tem que aumentar. E mais para frente vai ver um pouquinho essas relações quando a gente falar sobre transformações gasosas, tá? Então, essa aqui é a ideia inicial para a gente ver um pouquinho como funciona essa equação. Aqui eu estou comparando dois estados, mas eu posso ter algum exercício que seja apenas um estado, né? Eu posso pegar, por exemplo, um exercício, deixa eu colocar um exemplo aqui embaixo, bem rapidinho. Por exemplo, eu pego um exercício que tem um gás com a pressão de 2 atmosferas, um volume de 5 litros, eu tenho um número de mols, vamos colocar 2 mols, e aí eu quero saber qual é a temperatura desse gás. Então, é um gás, você tem só um estado, PV igual a nRT. A pressão 2 atmosferas, o volume 5 litros, 2 mols. A constante, ó, eu tenho pressão em atmosfera e volume em litros, eu vou usar o 0,082. E aí o que eu quero saber é a temperatura. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 0,164 vezes temperatura. Então, a minha temperatura vai ser igual a 10 dividido por 0,164. Isso aqui vai dar um número quebrado. Vamos achar aqui rapidinho. Então, 10 dividido por 0,164 vai dar 60, aproximadamente 61. Aproximadamente 61 Kelvin. Beleza?
Então essa seria a temperatura desse gás. Então, exercício mais simples, né? Eu te dou pressão, volume, número de mols, calculo a temperatura. Então, aqui você está estudando um estado específico, né? Porque o que acontece? É uma equação de estado. Se a equação de estado ela é uma coisa específica. O gás ele tem o estado A, estado B, estado C. Então, qualquer coisinha que mudar, ele vai mudando de estado. Beleza? Aqui eu tive uma situação onde eu tinha o gás inicialmente em um estado, ele foi para um outro estado, e eu comparei esses dois estados para chegar na minha resposta. Tá? Porque eu sabia que inicialmente eu tinha um volume, o meu volume é constante, meu número de mols é constante, a minha constante é constante, né? Constante universal dos gases, e eu comparei essa constante com essa constante. Como eu sei que isso aqui é igual a isso, porque isso tudo é constante, então necessariamente 300 dividido por 1 tem que ser igual a temperatura 2 dividido por 3. Tá? Então, professor, era só pegar no início, então pegar a temperatura, se a pressão triplicou, a temperatura triplica. Sim, né? Esse que é a questão, porque repara que a gente tem 3 variáveis e elas se comportam de maneiras diferentes, ó. Pressão e volume, elas são inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume necessariamente tem que diminuir se a temperatura é constante. Mas se nada é constante, a pressão ela pode aumentar, o volume aumentar e a temperatura aumentar também. Pode tudo aumentar. Mas eu posso ter a pressão aumentando, o volume diminuindo, a temperatura diminuindo. Isso tudo vai depender do que está acontecendo com o meu sistema, com o meu gás. Então, quando a gente considera alguma coisa constante, facilita muito a nossa vida. A gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, como que facilita isso, né? Como que a gente tem as transformações, a gente fala transformações particulares, que é com volume constante, com temperatura constante, com pressão constante, aí tudo fica super fácil. Agora, quando as três podem variar, as três variáveis podem variar, né? Varia a pressão, volume e temperatura, aí não necessariamente quando a pressão aumenta, o volume vai diminuir ou o volume vai aumentar. Pode ser um, pode ser o outro. Né? Pode acontecer as duas situações. Então, nesse caso, por causa do volume ser constante, essa relação é direta. Pressão triplicou, temperatura triplicou. Mas se o volume não fosse constante, isso não necessariamente iria acontecer. Tá bom, galera? Então, vou deixar uns exercícios para vocês. E a aulinha de hoje é isso aí. Brigadão, beijos e até mais.